Alô galera, aula de número 6, Game of Physics, leis de Newton, ok? Olha só, Newton descreve 3 leis que são extremamente importantes para a gente compreender por que acontecem os movimentos. Newton descreve uma primeira lei chamada lei da inércia. Ele diz o seguinte: se não ocorrer interação entre dois corpos, isso que eu chamo de interação entre dois corpos, Newton chamava de força. O simples ato de interagir com o corpo, tocar o outro corpo, é a relação de força. Ninguém é forte, ninguém tem força em si. A gente tem energia, a gente tem potencial, porém força não temos. Eu só vou ter força se eu entrar em contato, se eu tiver uma interação com o segundo corpo. É isso que Newton está falando. E quando essa interação é igual a zero, ou seja, gera uma força resultante igual a zero, a gente não vai ter movimento. Melhor, calma aí. A gente pode até ter movimento, e se o corpo já estiver em movimento. Na verdade, Newton está dizendo que do jeito que está tem que ficar. Significa dizer o seguinte: se um corpo estiver em repouso e nenhuma força agir sobre esse corpo, ou se a somatória das forças que agem sobre esse corpo for zero, esse corpo permanecerá em repouso. Agora, se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, e a soma de todas as forças que agem nesse corpo forem constantes, ou seja, forem nulas, a gente vai ter então um movimento permanecendo em retilíneo uniforme, com a mesma velocidade. Você já esteve na estrada lá, que acelera um monte, lá você está pisando no acelerador, forçando o motor, porém a velocidade se mantém a mesma? Isso é uma relação da inércia. Ou seja, o corpo está em movimento retilíneo uniforme e você está mantendo ele em movimento retilíneo uniforme. Mas a gente vai entrar mais em detalhes nas próximas aulas. A segunda lei de Newton é a chamada lei da dinâmica. Agora Newton fala assim: bom, já entendi quando a força resultante é igual a zero. E quando ela for diferente de zero, isso é o Newton. Quando ela for diferente de zero, ela será capaz de pegar um corpo inercial, ou seja, um corpo que tem massa, e alterar o movimento desse corpo, acelerando ele ou frenando esse corpo, ou seja, proporcionando a ele uma aceleração positiva ou negativa, certo? Então força resultante vai ser massa vezes aceleração. Essa equação é importante. Newton não disse que toda força é igual massa vezes aceleração. Ele disse que se a força resultante for diferente de zero, ela pode ser equacionada por uma relação entre massa e aceleração. Que na vertical, essa força pode ser entendida com a própria força peso. Peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional, certo? Em um sistema de forças, então o que seria essa ideia de força resultante diferente de zero? Seria o seguinte, ó, eu tenho um bloquinho aqui, esse bloquinho tem a força peso e tem a força normal, são forças opostas de mesma intensidade, mas calma aí, a normal ela é uma reação à compressibilidade do piso. Se eu tivesse esse bloco apoiado na lousa, a normal estaria contra esse apoio da lousa, sempre contra o apoio, certo? E aqui, como eu anulo força normal e peso, sobra a força F. Então a gente conseguiria calcular aqui uma aceleração causada nesse sistema. E a terceira lei, galera, que é ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto àquele que foi aplicado. Olha o humano aqui no skate, ó. Ele empurra a parede e a parede o empurra de volta, certo? Ou seja, ele aplicou uma força sobre a parede e a parede aplica uma força sobre ele. Olha bem o que eu estou dizendo. Ele aplicou uma força sobre a parede e a parede aplicou uma força sobre ele. Então a ação e a reação ocorrem em corpos distintos. As forças não estão no mesmo corpo. Beleza? Por isso que a normal não é uma reação do peso. Porque normal e peso estão no mesmo corpo. Mas isso é um detalhe um pouco mais fino aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Essa semana a gente vai ver praticamente somente leis de Newton e suas aplicações. Vem com a gente vencer sucesso!